Fala Tricolada, tranquilinho? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Tricolor com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Rapaziada, deixa aquele like que vai me ajudar bastante aqui no canal. Se inscreva também, depois de se inscrever, clica no sininho que fica ali logo ao lado. Vai te avisar onde você estiver que tem vídeo novo do canal Tricolor. Você vai ficar sempre bem informado. Então se inscreva e clica no sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos falar do nosso pré-jogo. Hoje é dia de Flu, eu já estava com saudade de ver o meu Flusão jogar. Quarta rodada do Campeonato Carioca, Bangu e Fluminense em São Januário, 21h05 da noite, tá? Aguardando todos vocês após o jogo para a gente fazer aquela live maneiríssima, eu e o André aqui, e o sonoplasta Sansão, para a gente falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo do Campeonato Carioca. O Fluminense precisa vencer. Só os 4 primeiros vão para a semifinal, mata-mata e depois final. É tiro curto, tá? São 11 rodadas, já estamos na 4ª rodada do Campeonato Carioca e o Fluminense está lá embaixo, está em 8º lugar. Vencendo, pode chegar até no G4. Então vamos todos aqui torcer e depois a gente bater aquele papo na nossa live. Então vamos lá? Vamos falar sobre árbitro, a escalação do Bangu. O Fluminense tem novidade na escalação, a garotada está perdendo cada vez mais espaço. Toda aquela garotada que jogou na primeira e na segunda rodada do Campeonato Carioca, ó, foi varrendo, saindo cada um por um. O último, parece que o último está fora desse jogo aí, foi para o banco de reserva. Então, os medalhões estão chegando, a rapaziada da equipe principal, e a garotada vai sendo posta de lado. Isso é preocupante. Mas vamos lá, vamos começar aí com o árbitro. O árbitro, quem vai apitar o jogo é o Alex Gomes Stefano. Transmissão, como eu falei, pela Record ou pela Flu TV, é da sua escolha. O Bangu é o 6º colocado com 4 pontos. 4 pontos tem o Bangu. O último jogo do Bangu foi contra o Botafogo, foi 0x0. Grandes coisas. 0x0. E os jogadores do Bangu estão em crise lá, hein? Moça Bonita, tá uma coisa muito problemática. Os jogadores estão há 3 meses sem receber, não receberam um tostão desde que o ano de 2021 começou. Fizeram uma greve, falaram que vão protestar no jogo contra o Fluminense, então o clima não está legal. Vamos para a escalação do Bangu. O Bangu vai jogar com Paulo Henrique no gol. Na lateral direita vai jogar o Digão. A dupla de zaga é o Fandinho e o Israel. O lateral esquerdo é o Jonathan. O meio de campo do Bangu tem Edmundo e o Marcelo Matos. Lembra do Marcelo Matos? Aquele que jogou no Botafogo, veterano, lourinho. Então é ele, está jogando agora no Bangu, ele é o capitão da equipe. Marcelo Matos vai jogar com a camisa número 5. Mais à frente vai ter o Matheus com a 8 e o Giovani com a 10. A dupla de ataque vai ser o Chepá com a camisa 11 e o Jean Carlos é o centroavante, o responsável pelos gols do Bangu. O treinador é o Marcelo Marelli, vai comandar a equipe do Bangu lá em São Januário para esse jogo. A estatística do confronto. O Bangu é um saco de pancada do Fluminense. O primeiro confronto foi em 1906. Olha como é antigo esse jogo. O Flu não perde para o Bangu desde 1998. São 22 anos que o Fluminense não perde para a equipe do Bangu. Então, o Fluminense tem uma vantagem muito grande. São 257 jogos, 158 vitórias do Fluminense, 42 empates e o Bangu só venceu o Fluminense 57 vezes. Sem falar que desde 1998 o Fluminense não sabe o que é perder para a equipe do Bangu. Não vai me arrumar ideia de quebrar tabu nesse jogo, por favor. O jogo inesquecível entre Fluminense e Bangu foi aquele lá do gol do Paulinho de falta, lá na gaveta. Estava no Maracanã, tinha 10 ou 11 anos de idade. Inesquecível esse jogo para mim. Boas lembranças de Fluminense e Bangu. Então vamos lá? Vamos falar aí agora do nosso tricolor, do nosso Fluminense. O último jogo entre Fluminense e Bangu foi no dia 26 de janeiro do ano passado, pelo Campeonato Carioca. Bangu 1, Fluminense 5, lá em Moça Bonita. O Fluminense pintou e bordou nesse jogo. O Fluminense que é o 8º colocado com 3 pontos. A última vitória do Fluminense foi contra o Flamengo, né? O Flamengo virou saco de pancada do Fluminense, perde no Sub-15, perde no Sub-18, perde no Sub... Quando tiver sub e profissional, o Flamengo tá perdendo pro Fluminense. Se tu passar na rua com a camisa do Fluminense, o urubu tá no poste, ele vê a camisa do Fluminense, ele voa e vai embora. Então o Flamengo virou saco de pancada do Fluminense e o último jogo do Fluminense foi contra o Flamengo. Pra você ver, a coisa tá tão feia pro Flamengo quando pega o Fluminense, ultimamente, que até Julião faz golaço. Então pra você ver como é que tá. É freguês.
Então, já falamos do último jogo do Fluminense na terceira rodada, no Campeonato Carioca, e o Fluminense está a 2 pontos do G4. Quem é que está lá no G4? Botafogo. Botafogo tem 5 pontos, o Fluminense tem 3, são 2 pontos de diferença, então é importante vencer o Bangu. Desfalques. O Fluminense tem um desfalque do Miguelzinho e do Luan Freitas. Miguelzinho, problema físico, está retornando, já está na transição para o campo. Luan Freitas é cirurgia. Outro desfalque é do Pacheco. O Pacheco se machucou no treinamento. Que negócio, a gente ficou sabendo agora, né? Os treinos do Fluminense não são transmitidos, então a gente fica sabendo em cima da hora. O Pacheco está fora do jogo. Quem deve entrar no lugar do Pacheco é o Luca ou o Gabriel Teixeira. A gente vai falar sobre a escalação ainda. Samuel Xavier poderia fazer sua estreia nesse jogo, contra o Bangu, mas ainda vai ter um protocolo da CBF para cumprir aqueles dias, está fora do jogo. Mas está treinando normalmente com a equipe. O time é misto. Equipe de aspirantes, somado à equipe reserva do Fluminense, vamos assim dizer, da equipe principal. Então vamos agora para a escalação. Tem uma novidade. O Reginaldo, zagueirão, aquele que foi emprestado para a Ponte Preta, estava no CRB. O Goiás está querendo ele para trocar com o David Duarte, incluindo o Julião na parada. O Reginaldo foi relacionado para esse jogo. Então o zagueiro, o Reginaldo, é uma novidade no banco de reserva do Fluminense para esse jogo contra o Bangu. Tomara que o Roger tenha olhado para o zagueiro e tenha achado ele interessante, porque o Reginaldo é 1000 vezes, rapaziada, melhor do que aquele Rafael Ribeiro, que parece que perdeu de vez a oportunidade na equipe profissional. Parece que o Mário jogou ele mesmo para o Sub-23, mas não era do Sub-23 não, tá, Mário? A gente está esperto. Novidade. Falei com vocês que a garotada está perdendo espaço, né? Veio os jogadores reservas da equipe principal, tiraram os garotos todos, Gabriel Teixeira, Matheus Martins, Dani Bolt, Raíra, foram tirando os garotos. O que aconteceu? Veio os jogadores reservas da equipe principal. Sobrou o André. O André estava lá quietinho na função de volante. Fez um bom jogo, um bom primeiro tempo no jogo contra o Flamengo. Saiu ali no intervalo para o segundo tempo. Agora dessa vez entrou um veterano aí no lugar dele, um medalhão. Entrou o Wellington. O Wellington vai substituir o André. O André perdeu a vaga de titular nessa equipe do Fluminense no Campeonato Carioca. Então, está parecendo aquela situação que aconteceu lá quando o Roger era técnico do Bahia. Muitos torcedores do Bahia diziam isso, que dava preferência para os jogadores com mais rodagem e a garotada da base do Bahia era deixada um pouco de lado no banco de reserva. Está acontecendo isso agora. André era o último, está barrado. Então vamos para a escalação do Fluminense. Marcos Felipe no gol, na lateral direita é o Julião, a dupla de zaga Frazan e Ferraz. Não considero o Frazan um garoto, né? Porque o Frazan está um bom tempo na equipe profissional. Então Frazan e Ferraz é a dupla de zaga do Fluminense para esse jogo contra o Bangu. Na lateral esquerda, o Barcelos. Aí no meio de campo tem Yuri e o Wellington. 2 jogadores que fazem função de primeiro volante. Aí não tem aquele jogador que tem essa facilidade de se aproximar dos meias e avançar um pouquinho e entrar na área, se aproximar da meia-lua de campo, na entrada da área. Não tem. Yuri é jogador de roubar bola e tocar na maioria das vezes errado. E o Wellington é a mesma coisa, é ladrão de bola, não sabe fazer função de segundo volante. Então, eu acho que ele errou feio na inclusão aí do Wellington ao lado do Yuri. Ou é um ou é outro. Não gostei da barração do André, que estava vindo bem. Aí o meio de campo, eu não sei se ele vai continuar a fazer aquele esquema que ele utilizou contra o Flamengo, que é o Ganso como centroavante ou como atacante e o Caio Paulista como meio. Espero que ele não insista nesse erro. Mas a princípio é Araújo e Caio Paulista no meio de campo. No ataque, Ganso, se ele manter o mesmo esquema que fez contra o Flamengo, e o substituto do Pacheco, que está fora do jogo porque se contundiu. Quem pode ser? Segundo a reportagem, e os canais responsáveis aí pela informação sobre o Fluminense, pode ser que Gabriel Teixeira seja titular ou Luca. Eu aposto com vocês que o atacante titular ao lado do Ganso será o Luca, porque a preferência, o jogador mais experiente, o Gabriel Teixeira deve ser a opção de banco. Então deve ser Luca e Ganso no comando de ataque do Fluminense. Não gostei. Vou fazer um esforço tremendo para gostar da escalação, mas não dá. Barração do André, Luca no ataque, Ganso ainda nessa função de atacante, Caio Paulista no meio de campo.
2 volantes que fazem a função de primeiro volante, que só sabe roubar a bola e que tem dificuldade de fazer essa transição da defesa para o meio de campo e para o ataque. Wellington e Yuri no meio de campo. Deu uma certa desanimada, mas a gente vai para cima do Bangu para conquistar esses 3 pontos. Acho que não precisa muito esforço para conseguir isso. O Fluminense precisa urgentemente voltar com a equipe principal. O Flamengo já vai estar utilizando alguns jogadores da equipe principal. O Fluminense também precisa utilizar porque tá complicado escalar esse time. Mas vamos lá. Fluminense e Bangu, 4ª rodada do Campeonato Carioca, e sempre lembrando a vocês, após o jogo, a nossa live aqui no canal neste sábado, tá? E ó, no domingo, fechado, 10 horas da noite, todo mundo aqui, outra live. Dessa semana é sábado e domingo, live sábado após o jogo pra gente comentar sobre tudo que aconteceu entre Bangu e Fluminense, também contratações, a gente vai trocar ideia sobre especulações, contratações que não estão acontecendo, a gente vai trocar ideia, analisar os jogadores, dar nota. Então aguardo todos vocês aqui no domingo, nossa live normal, às 22 horas, que vocês estão acostumados sempre com esse horário. Então, aguardo você para a live, fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e que o Fluminense saia vitorioso desse jogo. Até o próximo, flui!